Olá, bom dia igreja, bom sábado, bom sábado. Ahm, hoje eu vou falar sobre uma história muito bonita. Eu vou pedir ao João que ele meta o PowerPoint para começar. Eu quero que vocês tentem adivinhar qual é que vai ser a história que eu vou falar. Alguém tem algum palpite? Ok, o título do culto é Tu Sabes Melhor do que Eu. Primeiro acho que é bom entendermos o título, pronto, então vamos por partes. O que é que vocês acham deste título? O que é que quer dizer? Tu sabes melhor do que eu. Deus sabe melhor que nós. Exato, que Deus sabe melhor do que nós. Nós só conseguimos ver aquilo que está dentro da nossa vista. Mas sabemos onde Deus conhece tudo, desde o princípio até ao fim. Então, sem dúvida, que sabe melhor que nós. Exatamente. Então, que histórias? Existem muitas histórias, mas uma história que dê para tirar essas lições. Deus sabe o que é melhor para nós. Ó Nicolau, tu já sabes, né? Mas pronto. Sim, é a história de José, como o Nicolau disse. Então vamos analisar a história de José. Isto tem que ser em direção ao projetor, né? Até. Ok. E vamos começar por abrir as nossas Bíblias em Gênesis 37, 2 a 4. Vou pedir a alguém que leia. Eu esqueci-me de dizer, mas escolhi esta história porque é a história de um jovem. Hoje é o Dia Mundial do Desbravador, portanto achei que era uma história indicada. Quer dizer, não foi jovem eternamente, mas a parte da história que vamos analisar era de quando ele era jovem. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apaceitava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Bem depois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ok. A primeira coisa que podemos ver na história de José é que, como todos nós, ele tinha problemas. Tinha vários problemas, mas tinha também problemas familiares. E os problemas que ele enfrentava era... O pai dele gostava muito dele. Gostava mais dele do que os outros irmãos dele. Ou pelo menos era o que aparentava. E Jacó não disfarçava, José não disfarçava. E os irmãos ficaram ressentidos com isso. Porque um dia o pai deu-lhe uma túnica e aquela túnica era sinal de poder. Era sinal de uma pessoa muito importante. Era a túnica que era dado ao chefe da tribo, vamos dizer assim. E isso causou uma certa inveja aos irmãos. Portanto, José cresceu no meio deste conflito, numa família problemática. Os irmãos dele tinham certa inveja dele, ele também era um bocado exibicionista, vamos dizer assim. Não era... Pronto, ele não fazia por mal, mas ele acabava por exibir-se mesmo sem o querer fazer. Ele não estava ciente de que ele estava a fazer isso, mas ele o fazia. Esse é que é o facto. Mas apesar de tudo isto, apesar de José ter falhas, como todos nós temos, Gil? Só queria aproveitar esse contexto pelo versículo que tu leste, apercebi-me aqui de uma coisa que também podia criar problemas na família. Ele trazia mais
talvez seja aquilo que nós hoje chamamos de queixinhas. Vinha fazer queixinhas ao pai. Sim, exato. Pronto, é um bocado chato quando alguém vai, mesmo que a pessoa tenha razão, é um bocado chato que ela vá constantemente fazer queixinhas da outra, pronto. A verdade é que existe uma maneira certa de fazer as coisas, existe uma maneira certa de chamar as pessoas à atenção. E eu sei que não era a intenção de José fazer mal aos irmãos dele, mas ele não estava a fazer bem aos irmãos dele, apesar de tudo. Então acaba por ser uma falha que ele tinha. E que Deus foi corrigindo ao longo da história. Os irmãos dele também tinham falhas que foram aprendendo com elas. Mas o que interessa agora é que José, apesar de tudo, confiava nos planos de Deus. Porquê que José confiava nos planos de Deus? Agora vamos ler Gênesis 37, 5 a 10. Se alguém puder ler. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Depois lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: o sonho é esse que tiveste. Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Pronto, é isto. Deus enviou um sonho a José. Nós sabemos que este sonho teve origem divina. Porquê é que nós sabemos isso? Sabemos isso porque exatamente o que aconteceu foi o que estava no sonho. Mas, e José provavelmente estava naquele período da vida em que nós temos dúvidas do que é que a gente vamos fazer, do que é que queremos ser. E ele, no meio dessas dúvidas, buscou a orientação divina, a Deus. E Deus respondeu-lhe. E esta foi a resposta de Deus, que de alguma forma ele ia se tornar uma espécie de governador, de chefe. E José não duvidou. José acreditou naquilo. Ele podia ser uma pessoa que tinha falhas, como todos nós. Mas mesmo com as suas falhas, ele acreditou nos planos que Deus tinha para ele. Tanto que ele contou aos pais, contou aos irmãos. Claro que não foi a melhor decisão, mais uma vez. Contar o sonho não foi talvez a melhor decisão aqui. Especialmente aos irmãos, ao pai, pronto. Mas aos irmãos não foi uma boa decisão. Mas ainda assim, dava para ver que ele acreditava fielmente, porque ele acreditava naquilo, porque ele contava. Ele acreditava naquilo. E apesar de haver as intrigas entre ele e os seus irmãos, porquê é que eu digo que ele ainda assim amava os seus irmãos? Porque em Gênesis 37, 12 a 17, podemos ir lá, eu vou ler. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. Traz-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebron e ele foi a Siquém. Portanto, José, apesar dos irmãos não gostarem dele, porque se nós formos ver mais atrás, os irmãos, como a gente leu no versículo 4, não podiam falar-lhe pacificamente, ou seja, os irmãos dele não gostavam dele, mas ainda assim José importava-se com ele. Ele ia ver se eles estavam bem. Também honrava o pai e a mãe, como o Eliezer falou na historinha para as crianças, é importante honrar o pai e mãe. Então ele ouviu o seu pai, ele foi ver como é que estavam os seus irmãos, ou seja, José no fundo importava-se com a sua família. Só que provavelmente era nestas situações em que José ia ver se os irmãos estavam bem, que depois voltava e vinha com aquelas histórias para o pai: oh pai, tu nem sabes o que é que os meus irmãos andam fazendo no campo.
aqueles tipos, pá, estão sempre a tramar alguma, pá. E depois começava a contar as queixas dele ao pai. Mas a verdade é que, mesmo contando aquelas queixas, ele fazia isso na esperança de que os irmãos dele melhorassem, que o pai pudesse lhe chamar à razão. Era uma falha, sim, tinha de ser corrigida, mas não era feita com má intenção. Então, José amava os seus irmãos desinteressadamente. E isso era uma coisa boa que ele tinha no seu caráter. E é uma coisa que todos nós temos que trabalhar. Apesar de haver coisas que nós estamos bem agora na vida, há outras que não estão. E precisam ser trabalhadas. E Deus vai meter as situações que nós precisamos na nossa vida para nós desenvolvermos isso. E foi o que aconteceu com José. E vai acontecer connosco também. Mas nós temos que aceitar essas situações. Temos que aceitar, confiar nos planos de Deus e ir nos desenvolvendo. Não podemos ficar parados. Nós também temos uma função nisto tudo. E Deus sempre cuidou de José, tal como sempre cuida de nós. Vamos agora ler Gênesis 37, 19 a 27. Vou pedir a alguém que leia. E disseram uns aos outros: Eis lá, vem o sonhador volta. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas árvores que fazia o Senhor prosperar para sermos uma besta-feira e correu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouviu o Rúben. Livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Obrigado, Mirella. Não está tudo. Ok, continua. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lancei-o nessa costa, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e levaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão. E levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Ok. Eu meti um tópico neste local, nestes versículos, que é a pessoa certa no lugar certo. Quem é a pessoa certa? Alguém consegue identificar quem é que Deus meteu na vida aqui de José para, de certa forma, amenizar as circunstâncias, para o salvar, para o ajudar? Rúben. E o que é que isto nos ensina? Ensina-nos que, por vezes, na nossa vida vão acontecer coisas que são más e que Deus vai tentar nos ajudar. Na verdade, Ele vai-nos mesmo ajudar. Tentar é uma forma de dizer. Ele vai nos ajudar. Mas, por vezes, Ele vai amenizar o que nos vai acontecer. Rúben, o que é que ele fez? Não pediu aos irmãos que o matassem, mas Rúben disse para atirá-lo para um poço. Ou seja, não é uma coisa boa, mas é melhor do que ser morto. Então Deus cuida de nós. Por vezes vão acontecer coisas más, mas se não fosse Deus iam acontecer coisas piores. Deus mete pessoas na nossa vida que nos vão auxiliar. É isso que esta parte da história nos ensina. E depois, o que é que aconteceu com José? Depois disso? Acabou por ser vendido como escravos a quem? Aos ismaelitas, exatamente. Qual era o problema de José na casa dele? O problema da característica de José
a relação dele com o pai dele, certo? Como é que tu disseste? Pronto, ele de certa forma recebia alguma atenção mais do pai do que os irmãos recebiam. E o que é que vai acontecer aqui? Deus vai levar para um sítio em que ele não podia estar com o pai e as pessoas que estavam com ele iam tratá-lo de igual forma aos que estavam ao lado, para que ele pudesse corrigir aquelas falhas de caráter que ele tinha. Ele antes era tratado como uma pessoa muito importante. Para o sítio que ele foi, ele passou a ser tratado como uma pessoa igual aos outros e não só. Não era uma pessoa importante, era uma pessoa menos importante. Os escravos naquela altura eram considerados pessoas menos importantes. Então Deus, Deus aproveitou o quê? O que os irmãos de José fizeram, vendê-lo para o Egito como escravo, é uma coisa má, todos nós concordamos, mas por vezes Deus transforma as coisas más na nossa vida em coisas boas. Em coisas boas, ou pelo menos retira alguma coisa de bom das coisas más que nos acontecem. E foi o que aconteceu com José. E José deixou de confiar em Deus? Não. Gênesis 39, 1 a 6. Se alguém puder ler. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Muito obrigado, Samuel. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, não está com toda a gente. Então, qual é a diferença? Porquê que a Bíblia diz o Senhor estava com José aqui? Se nós sabemos que Deus está com toda a gente, porquê que a Bíblia aqui diz o Senhor estava com José? José estava com o Senhor. Exatamente, José estava com o Senhor. Porque Deus está sempre connosco, independentemente do que aconteça. Mas há uma coisa que só nós podemos decidir. Nós aceitamos que Deus esteja connosco ou não aceitamos que Deus esteja connosco? Nós queremos que Deus esteja connosco ou não queremos que Deus esteja connosco? José queria que Deus estivesse com ele. E não só queria, como fazia para isso. Deus diz que quem anda com ele guarda os seus mandamentos. José, apesar de longe, guardava os mandamentos de Deus. Olhem lá a integridade de José nos versículos 39, 7 a 15, se alguém puder ler. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor encostou os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tenho. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me virou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Pois como faria eu este também mal, e pecaria contra Deus? Obrigado. Sim, até ao fim. Aconteceu que falando ela cada dia a José, e mandando-lhe ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, e sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou-lhe o vestido, dizendo: Deita-te tu. E ele deixou o seu vestido na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixava o seu vestido na sua mão e fugira para fora,
chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-vos um varão hebreu para escarnecer de nós, enviou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei contra vós. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. Ok. Deixa-me ver aqui. O que é que José disse à mulher de Potifar? Pecaria contra Deus, mas é só isso? Diz também. E contra o meu Senhor? Ou seja, com quem é que José se preocupava? O que é que diz o mandamento? Os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Então o que é que José estava preocupado aqui? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então José pergunta: pecaria eu contra Deus? E depois, pecaria eu contra o meu Senhor? E José não estava só preocupado de não pecar contra Deus, estava preocupado de pecar contra o seu próximo. Porque os nossos pecados, primeiramente, são todos contra Deus. Mas por vezes, em segundo lugar, são contra o nosso próximo. E... José, desculpa, aqui ainda bem que ele disse: pecarei eu contra o meu Deus, porque se for só na base de amar o próximo como a nós mesmos, ela podia argumentar que ele também não a estava a amar a ela, que desejava deitar-se com ele. Exatamente. Portanto, assim Deus desempata a equação. Sim. E diz: não, Deus não permitiria isso e eu amo a Deus sobre tudo. Exatamente. A vantagem de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas é que Deus passa a ser a nossa norma moral, porque é Ele que nos mostra o que é o certo e o que é o errado. Porque Ele é o nosso Criador e nós admitimos isso. Ao admitindo isso, nós sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós, Ele quer o que é melhor para nós e, portanto, a lei dele é boa. Ou seja, eu vou fazer o que está na lei dele. E era o que José fazia. Ele seguia a lei de Deus. Qual é que foi a lei que José seguiu aqui? Não adulterarás. José não adulterou. E não cobiçar. Exato. Ele não queria a mulher de Potifar. Ele, além de não cobiçar, ele não adulterava nem uma nem outra. Ou seja, nem em pensamento, nem em ação. José estava firme na sua fé a Deus. E por isso é que Deus o abençoava. Portanto, isto também é uma grande lição para nós. Se nós estivermos com Deus, se fizermos o que a sua lei diz, eu não vou dizer que não aconteceram problemas. Porque é que aconteceu com José logo a seguir? Foi para a prisão. José foi para a prisão logo a seguir a ter seguido a lei de Deus. Mas uma coisa eu vos digo. Primeiro, não vamos ter problemas de consciência. Porque sabemos que estamos a fazer o que é correto. Segundo, as nossas ações, ao estarem pautadas pela Bíblia, elas vão fazer o bem, não vão fazer o mal. José podia ter feito mal ao Senhor dele, não fez. Podia ter feito mal a Deus, não fez. Porque Deus também se entristece com a tristeza dos outros. Então, apesar de terem acontecido consequências, Deus ainda estava com ele. Ou melhor, ele ainda estava com Deus. Porque isto é que é importante. Não é Deus estar connosco, Deus está sempre connosco. O importante é nós estarmos com Deus. E o que é que aconteceu depois? Ele foi vendido como escravo. Isso já tinha sido. Ele foi para a prisão. E lá na prisão, tal como na casa do Potifar, Deus continua a abençoá-lo. Porquê que Deus continua a abençoá-lo? Porque José estava com Deus. E estejas onde estiveres, Deus vai estar contigo. Desde que tu queiras estar com Ele. Tal como José quis. E por vezes Satanás vai utilizar estas situações. Vai tentar nos meter numa situação em que parece impossível escapar. E que vai ter grandes consequências se seguirmos as leis de Deus. Mas se continuarmos, perseverarmos até ao fim e seguirmos as leis de Deus, nós vamos ver que Deus vai estar connosco. E que por vezes, não estou a dizer que é sempre, essas maldições, essas aparentes maldições, Deus vai transformar em bênçãos.
Porque agora quem é que José vai conhecer na prisão? O copeiro e o padeiro do faraó. Exatamente. E calma, agora vamos ler um bocado. Deixa-me cá ver, é o 40. Ok, 48. Vamos a Gênesis 48. Se alguém puder ler. Não, é o 40. Depois é que vamos ao outro, ao 16. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há de conhecer-se. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações, não caem. Ok, aqui dependência de Deus, humildade de José em reconhecer que as interpretações não vinham dele, vinha de Deus. E depois, agora vamos à parte que eu estava a falar há bocadinho, Gênesis 40, 16. Não, ainda não. Agora vamos, eu não meti ali, mas vamos ao 12. 12 ao 14. Se alguém puder ler. Então José retornou: eis o que significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias o faraó desenvolverá a cabeça e constituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora que tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Ok, aqui está. José foi para a prisão, mas Deus fez conhecer quem? Fez conhecer o padeiro e o copeiro. E o que aconteceu? O copeiro voltou a ser restabelecido e o copeiro, por influência dele, meteu na corte e ele acabou por ser primeiro-ministro. Qual era o plano de Deus para a vida de José? Era que ele fosse um governador. O que é que ele se tornou? Um governador. Portanto, mesmo que há coisas que acontecem que aparentemente são más, se nós tivermos confiança em Deus, por vezes, essas coisas que parecem más vão se transformar em bem. Outras vezes não. Mas, ainda assim, há que acreditar em Deus. O que é que aconteceu com Jó? A Jó só aconteceram coisas más. Não havia motivo nenhum. Quer dizer, havia motivo. Nós sabemos que havia um grande conflito. Mas para ele não havia motivo. E aquilo não trouxe-lhe bem nenhum. Jó não ganhou nada com aquela experiência. Talvez tenha ganho paciência, mas acho que ninguém quer passar por isso só para ganhar paciência. Então, por vezes as coisas não vão ser simplesmente más e nós não vamos saber porquê. E Deus vai continuar a dizer: confiem em mim, confiem em mim. Porquê que Deus vai dizer confiem em mim? Porque Deus sabe tudo. O que é que Deus perguntou? O que é que Jó, quando perguntou a Deus, quando questionou a Deus, o que é que Deus lhe respondeu? Ele contou-lhe a história que Satanás foi ao céu, contou toda aquela história. O que é que Deus fez? Deus mostrou-lhe a sua sabedoria. Mostrou a sabedoria de Deus. Mostrou que ele era incapaz de compreender certas coisas. Tu sabes como é que se forma o bebê no ventre da mãe? Não, senhor, eu não sei. Ok, tu não sabes. Será que eu consigo te explicar tudo? Há coisas que é difícil para mim explicar. Tu és um ser com mente finita. Por vezes vais ter que acreditar em mim. Porque eu sei o que é melhor, mas tu por vezes não consegues compreender o que é melhor. Foi o que Deus disse a Jó. E foi no que acreditou José. E prontos, às vezes tem este desfecho. Às vezes as coisas transformam-se em bem. Às vezes não. Mas há que acreditar em Deus, independentemente do que aconteça. E agora, vamos ver uma coisa interessante, que é o 40:16, o Gênesis 40:16. Porque José não dizia só o que era bonito. José dizia o que as pessoas tinham que ouvir. Se as pessoas tinham que ouvir o bem, ele dizia o bem, porque era o que Deus lhe mandava dizer. Se as pessoas tinham que ouvir o mal, ele falava o mal. Não é ele falar o mal, é falar o que vai acontecer, a verdade. No fundo, ele dizia a verdade, independentemente do que acontecesse. Alguém pode ler o 40:16? Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alto lhe estavam sobre a Cabeça. cabeça. É isso.
Porquê que o padeiro-chefe foi falar com José? Vendo ele que a interpretação era boa, foi o padeiro-chefe e falou com José. Por vezes, vamos ter que dizer a verdade. Há muita gente aí nas ruas que precisa de ouvir a verdade. E hoje a verdade, ninguém quer ouvir a verdade. Mas nós somos o povo adventista. E nós temos a função de levar a mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. E a mensagem do Advento implica temei a Deus e dar-lhe glória. E nós sabemos que para temermos a Deus, nós temos que obedecer aos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são muito atacados hoje em dia. E não só os 10 mandamentos, toda a lei de Deus. Mas Deus não nos manda dizer o que as pessoas querem ouvir. Deus manda-nos dizer o que as pessoas precisam de ouvir, a verdade. O que é o amor? O amor é um ato desinteressado pelos outros. Não importa o que aconteça comigo, o que importa é que aconteça connosco e com o que está ao meu lado. Porque Deus diz, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Tens que te amar a ti, mas também tens que amar o teu próximo. E se vais ser reprimido por alguém por teres dito a verdade, tens de dizer a verdade na mesma. Porque assim estarias-te só a preocupar contigo, mas não te podes preocupar só contigo, tens de te preocupar com o teu próximo. E tens de dizer de uma forma que faça bem ao teu próximo, ou da melhor forma possível conseguires. Mas se ele não entender, tu fizeste a tua parte. Porque tens de te preocupar com ele e contigo. E tu sabes que a melhor vida não é aquela. Que a melhor vida é obedecer a Deus. Se ele mudar, vai ficar melhor. E tu tens a verdade. E se tu tens a verdade, tens a obrigação de dizê-la. Pronto, é isso. A verdade tanto para o bem como para o mal. Eu sei que isto está um bocadinho longo, mas agora só falta mesmo isto, prometo. Vamos agora a Gênesis 41, 16. Se alguém puder ler. Ok. Em situações tanto difíceis como complicadas, Deus estará connosco. Ele, quando interpretou o sonho do copeiro, pronto, ele estava na prisão, ele não tinha nada a perder. Aqui ele tinha a perder, porque ele era visto como um mero escravo. Então, ir dizer uma mentira ao faraó devia ser difícil, né? Porque o faraó tinha o poder para fazer com ele o que ele quisesse. Mas aqui José continua fiel a Deus. E depois, quando José, eu vou abreviar, eu não vou pedir para lermos ali só para abreviar. Quando José interpreta o sonho do faraó, após isso tudo, ele explica e ele é prudente e tem planejamento. Porquê? Porque ele interpreta o sonho e o sonho foi enviado por Deus, mas aí entra a parte humana. Ele dá uma solução para o problema. Ele é prudente, diz, durante os 5 anos temos fartura, ou 7, já não sei, 7 anos temos fartura, vamos armazenar uma quinta parte dos cereais. Para quando vierem os anos de amargura, de fome, a gente tenhamos a comer. Isto é uma lição para as nossas vidas também. Quando temos fartura, quando a vida vai bem, preparemos-nos, porque neste mundo pode-nos vir a desgraça a qualquer momento. Isto serve para muita coisa. Isto serve para as nossas economias, mas serve também para a nossa parte espiritual. Temos que nos preparar agora, porque sabemos o que é que vai acontecer no futuro. E não vai ser fácil. Serve para as nossas economias, serve para a nossa parte espiritual, serve para muita coisa. Muita coisa dá para aplicar isto. A prudência é uma grande amiga nossa. Se nós formos prudentes, vamos chegar longe. E foi isto. José chegou lá. Chegou onde Deus queria que ele estivesse lá. E ainda assim, estando numa posição e num cargo de respeito, ele continua a honrar a Deus. Porque ele sabia que Deus é que lhe tinha dado todas estas coisas. Por vezes acontecem coisas e nós não sabemos porque é que elas acontecem. Por vezes acontecem injustiças, aparentes injustiças. Não sabemos porquê. Deus diz, confia em nós. Confia em mim. E eu quero que o Nicolau venha dizer umas palavras, porque
O Nicolau tem uma dificuldade visual, como vocês todos sabem, e ainda assim ele decidiu confiar em Deus. E eu gostava que ele viesse aqui testemunhar. Nicolau, se quiser. Vem cá, Nicolau. Bom dia, bom sábado. É assim, irmão, conforme José falou sobre José, José sofreu, passou por dificuldades, mas Deus sempre quis o bem dele e nunca quis o mal dele. Deus sempre teve o plano para ele. Josué sofreu, obedeceu sempre, nunca desrespeitou a Deus, mas foi sempre fiel e Deus o recompensou. Eu sou invisual, como toda a gente sabe. Aos 4 anos eu tive um tumor lá em Angola e foi uma fase muito difícil para a minha família e pronto, eu ainda era criança, não sabia nada. E depois nós viemos cá para Portugal. Os médicos disseram que já era muito tarde e qualquer tempo eu podia morrer. E não confiavam que fosse possível eu voltar a recuperar. Mas a minha mãe orou todos os dias e Deus deu-lhe a orientação e assinou o termo e graças a Deus fui operado e estou cá pela graça de Deus. Nós passamos por dificuldades, conforme eu digo à minha mãe, o ouro antes de ir para a praça tem que ser provado, porque senão o ouro não vai valer nada. Nós estamos num mundo que não é mar de rosa. Podemos passar por dificuldade, podemos perguntar-nos porque é que acontece isso a nós e não aos outros, mas Deus tem sempre algum plano. E há muita gente que questiona-me, até amigos meus que não são da igreja, eles questionam-me porque é que tu acreditas em Deus se tu estás assim, se há muita gente a passar fome, há muitas doenças. Eu digo, nós não estamos num mundo que é perfeito, nós estamos num mundo que é pecador, que é de pecado e em cada coisa que nós passarmos devemos dar graças a Deus porque o mal contribui para o bem. Portanto, tenhamos força e eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim. E para finalizar este culto, eu gostava que o João metesse uma música. É uma música muito bonita, é do filme José, o Rei dos Sonhos. Eu aconselho toda a gente a ver. É um filme, é uma animação, mas ensina bastantes lições. E é isso. Vamos inclinar as nossas cabeças em reverência. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por teres um plano para cada um de nós que está aqui hoje. Ajuda-nos a confiar em Ti, todos nós, a te pormos a nossa vida nas Tuas mãos, para que cada um possa estar onde Tu queres que cada um esteja. Abençoa-nos agora e que Tu abençoas-nos a nós como abençoaste a José. E que, seja nos bons momentos, seja nos maus momentos, fiques connosco. Ou melhor, que nós fiquemos contigo. Senhor, sê connosco como um bom pastor foi e que se algum de nós se afastar de Ti, possa voltar para Ti. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.